Bom dia. Bom dia pra quem, né, irmão? Bom dia pra ninguém, né, parceiro? Cara, tá difícil ser vascaíno, irmão. Termina o jogo, 2-1 Vasco, ganhamos. Cara, eu comemorando. Pá, de repente, não, peraí, o Vasco não ganhou, não. O gol do Vasco foi anulado e o Cruzeiro empatou no final. Cara, é inacreditável. Eu tô assim, até agora eu não acredito o que aconteceu com o Vasco nesse resultado aí, cara. Cara, o VAR de novo atuou contra o Vasco. E aí você vai ver o lance, parceiro. Bola bateu também na mão do jogador do Cruzeiro. E bateu antes, cara. Tá? Bateu antes. A bola bateu antes na mão dele. Depois que resvalou na mão do Peck, nem tirou vantagem, cara. Foi um lance parecido com aquele lance de Vasco e São Paulo, Copa do Brasil, onde também o VAR e o Daronco meteram a mão no Vasco. Cara, a CBF hoje faz com o Vasco é o seguinte, é chutar cachorro morto, cara. Porque o Vasco, nos últimos 20 anos, foi um Vasco fraco, né, cara? E eles chutam o Vasco, fazem o que querem com a gente, cara. Rebaixaram o Vasco em 2015 com arbitragem, rebaixaram o Vasco 2020 com VAR e arbitragem, e agora não vão deixar o Vasco subir, parceiro. Mas também, irmão, não dá nem para ficar falando muito de VAR, tá? Esse lance era um lance que é aquele negócio, né? Na dúvida, é sempre contra o Vasco. Ah, é lance interpretativo? Contra o Vasco. Se fosse a favor, não teriam dado, cara. Se fossem outros times aí, não teriam dado, mas era o Vasco. E aí o Vasco, eles fazem tudo para nos prejudicar. Parceiro, é bizarro, negócio surreal, surreal. Mas, cara, eu nem queria jogar muito na conta do VAR. O Vasco vacilou demais, tá? Nessa partida. Assim, é notório que o time melhorou com o Fernando Diniz, tá? O time é outro, tá? O time é outro. O time tem mais vontade, o time tem muita intensidade e o time está muito bem posicionado dentro de campo, irmão. Tanto defensivamente quanto ofensivamente, tá? O Vasco ganha quase todas as segundas bolas, tá? A gente perde a bola, recupera rápido e isso sempre no primeiro tempo, tá? Foi assim no primeiro tempo contra o CRB e contra o Cruzeiro, então o time foi melhor ainda no primeiro tempo. E aí o que acontece no segundo tempo, cara? Essa equipe aí, a gente já sabe que esse elenco não tem um bom preparo físico, né? E acaba cansando. Então não consegue apresentar a mesma intensidade. Cara, o que acontece? O treinador precisa mudar logo, tem 5 opções. Tem 5 peças para trocar para o segundo tempo e fazer com que a equipe não perca intensidade. Só que o Diniz demorou contra o CRB e demorou de novo contra o Cruzeiro a mudar, cara, a mexer, irmão. E aí o time vai caindo de produção, vai caindo de produção. Tomou um empate no fim contra o CRB e toma um empate no fim contra o Cruzeiro. Irmão, a situação começou a ficar mais apertada ainda. Agora faltam aí 13 jogos para terminar a Série B. Vasco precisa chegar pelo menos ali a 61, 64 pontos. Seria algo aí em torno de 9 ou 10 vitórias em 13 jogos, parceiro. Eu fiz uma projeção com a galera, vou deixar o card aqui. Falei o seguinte, 8 vitórias, tá? 3 empates e só 2 derrotas. Irmão, pela forma com que a equipe do Diniz vem jogando, eu ainda acredito, tá? O Vasco tá jogando no primeiro tempo, cara, ó, tá dando gosto de ver. Deu gosto de ver o Vasco jogar o primeiro tempo contra o CRB e principalmente contra o Cruzeiro, cara. Então, pela forma com que a equipe vem jogando, eu ainda acredito. Vamos só torcer pro Diniz mexer mais rápido no segundo tempo, né? Trocar logo, colocar a galera descansada para a equipe não perder intensidade de novo, né, parceiro? Ó, quero lembrar, irmão, mais uma vez, gol de bola aérea, né? Não aguento mais. E ó, sabe quem falhou? Graça e Valber, cara. Valber estreou, entrou no lugar do Riquelme, mais um zagueiro na área, não marcou ninguém e o Vasco tomou o gol. E
Na verdade, o jogador do Cruzeiro estava no meio dos dois, tá? Tava no meio do Valber e do Graça. O Graça, então, não tava marcando ninguém, irmão. Tava no mundo da lua, daquele jeito. De vez em quando esse rapaz desconcentra, né, irmão? Pô, brincadeira. Aí você, próxima partida, você escolhe, irmão. Graça ou Valber? É, meu parceiro. Valber é a herança do Lisca, né? Foi embora e contratou o cara, vou te contar, parceiro. Vou te contar. Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês é o seguinte: ingresso, irmão. O Vasco cobrou R$ 250, 1.000 ingressos à venda, só vendeu 309, irmão. Tinha falado com vocês, não? É a lei da oferta e da procura, então tem só 1.000, pode botar um preço mais alto, né? Mas o Vasco é clube do povo, tem que se pensar e tal. Colocaram ingresso alto, irmão. Ninguém foi, parceiro. Só 309 ingressos vendidos. Então a diretoria agora já sabe. Torcida do Vasco, irmão. Se não sabia, né? Aliás, se não sabia, agora já sabe. Alô, Salgado, a torcida do Vasco é povão, irmão. Não adianta colocar ingresso alto, que o torcedor não tem como comprar. Parceiro, ó, política do Vasco não para, né? Antes do jogo teve protesto, colaram cartazes contra a diretoria lá no portão, aquela confusão, né, irmão? Aquela confusão que você já conhece e já está acostumado. Outro assunto que eu queria falar aqui com vocês é o seguinte, irmão. O Vasco cobrou R$ 250 no ingresso da partida e o torcedor tinha que pagar mais 140 para fazer o teste de Covid numa clínica que o Vasco contratou. Irmão, descobriram que o VP médico do Vasco, Rafael Cobo, trabalha nessa clínica, parceiro. Depois o Vasco até emitiu uma nota explicando que ele que era responsável pelos testes, porque ele assinou um termo com as entidades com poder público, só tinha 48 horas e essa clínica apresentou aí melhores condições comerciais. Irmão, vou te falar uma parada. As conclusões sobre isso, você que vai tirar, né? Flamengo fez jogo aí essa semana, contratou várias clínicas, o torcedor tinha opção de escolher, coisas. Tinha clínica aí que cobrou R$ 45 só, o Vasco cobrou 140, contratou só uma clínica e mais. A clínica que trabalha o vice-presidente médico. Irmão, vou falar mais nada, a conclusão fica para vocês. Vou te falar, cara, tô vascaíno, irmão, que sofrência, hein? Que sofrência. Vai passar, irmão, vai passar. Ainda tô confiante, tá? Não perdi a esperança, não. Vamos com tudo, parceiro. Não esquece, tá? Chegou até aqui, curte, comenta e se inscreve no canal quem não está inscrito. Para concorrer, já sabe, né? Aquela camisa oficial do Vasco, modelo supporter da capa. Próximo sorteio sexta-feira, tá? Depois da partida entre Vasco e Brusque. Valeu, saudações vascaínas.